Uma Pedra no Caminho, o podcast da Terra, produzido e apresentado por Caio Gabrig Turbay, viajante e geólogo. De vez em quando, tento me lembrar qual foi o gatilho que me atraiu para a geologia. Para mim, os motivos são variados, e minha mente dispersa e atenta a várias coisas não consegue racionalmente se prender a um único motivo. Lembro que um dia, ainda na adolescência, passando por uma banca de jornais, me deparei com uma coleção em VHS de uma série de documentários da National Geographic. Um em especial me chamou a atenção: Vulcões, as Montanhas de Fogo. O documentário era uma bela narrativa poética, sem muita pretensiosidade científica, que contava a história do casal Maurice e Katia Kraft, ambos vulcanólogos, através de suas andanças pelo mundo, indo de encontro aos principais vulcões e maiores erupções do século XX. Maurice e Katia, franceses de origem, se autodenominavam borboletas da Alsácia, à procura de crateras ativas pelo planeta. Aquela narrativa e as imagens ímpares do documentário me marcaram profundamente e, acredito, foram uma das principais, se não a principal fonte de inspiração para a minha escolha profissional. A partir daí, os vulcões e suas rochas passaram a ser uma fonte de curiosidade e depois entraram no rol das pesquisas que desenvolvo. Pai, o que é um vulcão? Pai, você já visitou um vulcão? Como é que era o vulcão da Antártica? E os vulcões da Cordilheira dos Andes? Pai, os gregos falavam de Atlântida. Ela existiu? Ô pai, e aquela história da cidade de Pompeia? Como foi? Sem querer ser pretensioso ou cair no clichê, em se tratando dos meus filhos, me dou o direito de ser para eles uma espécie de herói. E me orgulho disso. Eles nasceram e cresceram com a ausência esporádica do pai em trabalhos de campo. Vez por outra, pergunto o que eu estava fazendo na viagem. Então, eu conto histórias sobre o que passei e o tipo de estudo que fui fazer. Invariavelmente, e isso é empolgante de se ver, eles aprendem coisas novas e fazem conexões com fatos e lembranças que trazem. Nina, ainda muito nova, após descobrir a história da erupção do Vesúvio e da cidade de Pompeia Herculano, passou a me perguntar sobre erupções vulcânicas e a me cobrar uma viagem para lá, além de outras centenas pelo mundo. Kaique, que há meses vem desenvolvendo uma completa obsessão pela cultura helênica e a mitologia grega, faz associações com deuses e pergunta sobre a mite da Atlântida e sua relação com a ilha de Santorini no mar Egeu. O fenômeno vulcânico impressiona. Ao presenciarmos uma erupção, percebemos que, de certa forma, o planeta está vivo. Não raro, as imagens me trazem a sensação de um mundo primitivo, dominado pela dualidade de forças telúricas, ao mesmo tempo destrutivas e criadoras de vida, mais uma das variáveis do Yin e Yang da sabedoria chinesa. Se não fossem as erupções vulcânicas, não teríamos o chamado efeito estufa, nem nossa atmosfera quente, capaz de manter a vida na superfície. Também o vulcanismo é responsável pela criação de rochas que trazem à superfície do planeta elementos químicos que dão fertilidade aos solos, às plantas e permitem o estabelecimento de vegetação e o plantio. É também o vulcanismo e suas variantes que mantém comunidades riquíssimas, como as descobertas nas fumarolas próximas às dorsais, nos abismos oceânicos, onde nem a luz do sol, nem a fotossíntese acontece como fonte primária de energia. Não tive ainda a sorte de visitar o vulcão durante uma atividade, mas já estive em belos e dramáticos cenários esculpidos por erupções vulcânicas e em vulcões historicamente ativos. Falo assim, pois em raríssimas exceções, como no Kilauea, Havaí, as erupções são esporádicas na escala de tempo humano. Na Antártica, estive por 2 vezes nas Ilhas Shetland do Sul, um cinturão de ilhas próximo à Península Antártica, com inúmeras erupções vulcânicas de idades variadas e mesmo ilhas que são verdadeiras estruturas vulcânicas. Lá,
adentrei a cratera de Deception, onde as águas cálidas, aquecidas pelas fornalhas vulcânicas das entranhas da Terra, permitem um banho de mar quentinho. Não muito tempo atrás, no ano de 1967, uma violenta erupção vulcânica destruiu suas estações chilenas e uma estação inglesa, obrigando a todos a rever o estabelecimento de bases científicas na ilha. Em outro momento, visitei uma região próxima à tríplice fronteira entre Chile, Argentina e Bolívia, que faz parte da Puna, uma ecorregião do altiplano andino, coalhada de vulcões, alguns ainda ativos, com paisagens dramáticas, onde se vêem desertos, salares, picos nevados e, é claro, vulcões. Recentemente me mudei para Arraial da Ajuda, Bahia, e qual foi minha surpresa ao descobrir que na Praia da Pitinga, pertinho da minha casa, um derrame de lavas antigo, semelhante aos que se vê no Havaí, com as chamadas lavas em corda ou parro-roi e tubos de lava, existia ali. Na história humana, as erupções vulcânicas têm influenciado nossas vidas de forma contundente, nem sempre trazendo finais felizes. Em Pompeia, as nuvens piroclásticas da erupção do Vesúvio em 79 d.C. cobriram a cidade com toneladas de cinza e pedra-pome, destruindo casas e matando quase toda a população. Entre os mortos estava Caio Plínio II, almirante de frota romano e naturalista. A curiosidade científica de Plínio o levou a morrer na erupção, sufocado pelas cinzas e gases, enquanto observava e tentava salvar parte da população que se lançava ao mar. O legado de Plínio chega aos nossos tempos através do seu sobrinho, Plínio, o Moço, e seu nome ficou eternizado na literatura científica geológica através da denominação de uma modalidade de atividade vulcânica, o explosivo e energético vulcanismo pliniano. Imprecisamente, entre os anos de 1650 e 1450 a.C., na ilha de Tira, também conhecida como Santorini, no Mar Egeu, uma erupção vulcânica foi responsável por lançar cerca de 60 km³ de tefra, material vulcânico fragmentado, e destruir parte da ilha, sendo uma das maiores erupções vulcânicas com registro na história humana. Acredita-se que essa erupção tenha influenciado na criação do mito de Atlântida, civilização que afundou nos mares rapidamente por conta de um evento cataclísmico. Outra erupção vulcânica importante de ser mencionada foi a do vulcão Ilha Krakatoa, Java, Indonésia, em 1883. Essa erupção foi a de maior letalidade e a sexta maior registrada na história humana. Conta-se que a ilha foi completamente destruída. Mas afinal, o que é o vulcanismo? No processo de movimentação de placas tectônicas, em situações específicas de separação, colisão de placas ou na base de placas tectônicas, nos chamados hotspots, são produzidos magma. O magma é uma fusão de material rochoso, misturado com vapor d'água e outros gases como o dióxido de carbono e o metano. Uma vez formado, por ser mais leve que as rochas que estão ao seu redor, o magma sobe das profundezas, tentando chegar à superfície. Algumas vezes, este magma fica aprisionado no interior da crosta terrestre, dando origem às rochas magmáticas plutônicas. Mas em outras, ele chega à superfície, juntamente com o vapor e os gases que são então liberados, formando o vulcanismo. A substância que chamamos de lava nada mais é do que o magma em superfície quando perde o vapor d'água e os gases. Mas nem todo vulcanismo é igual. Dependendo da composição do magma, principalmente se ele for muito fluido, como por exemplo a água é, os gases escapam para a atmosfera calmamente, sem causar maiores estragos, derramando a lava através das crateras ou fissuras vulcânicas. Esse é o tipo de vulcanismo que podemos ver principalmente no Havaí. Por outro lado, determinados tipos de lava são muito viscosos. Um exemplo de um fluido viscoso é o mel. Então imaginem uma lava semelhante ao mel, com dificuldade para escorrer, né? Essa propriedade dificulta a saída dos gases, aprisionando os gases dentro dos condutos vulcânicos, o que faz com que a pressão no interior aumente e depois toda a estrutura exploda, lançando na atmosfera lava fragmentada, ou tefra, além de pedaços de rocha. Essa modalidade de erupção
foi a responsável pelos desastres de Pompeia, Santorini e Java, e forma o tipo mais comum de erupção em vulcões encontrados na Cordilheira dos Andes e outras montanhas do mundo. A atividade vulcânica também fornece substâncias minerais importantes para a indústria humana. O vulcanismo da era arqueana, anterior a 2 bilhões e 500 milhões de anos, foi responsável por levar à superfície do planeta, vindos do manto terrestre, toneladas de metais nobres como o ouro e a platina. Ainda hoje, geólogos de todo o mundo procuram depósitos desses metais nos terrenos arqueanos, conhecidos como cinturões de rochas verdes ou greenstone belts, no jargão geológico. Outra modalidade de vulcanismo, conhecido como vulcanismo kimberlítico, é o responsável por trazer diamantes das altas pressões do manto terrestre até a superfície. Minas de diamantes em kimberlitos são encontradas na África do Sul, Botsuana, Austrália, além de outras partes do mundo, é claro. Além disso, o material vulcânico alterado pode se transformar em argila, como a bentonita e a pozzolana, fundamentais para o revestimento de poços de petróleo e a fabricação de cimento. Esses são alguns dos objetivos do estudo de vulcões, mas não para por aí. O conhecimento sobre o comportamento dos vulcões é uma arma poderosa dos geólogos e dos governos comprometidos com as populações que vivem às margens de vulcões ativos. Com uma certa segurança, havendo comprometimento, é possível evitar catástrofes e mortes, como as de Pompeia, Krakatoa, Santorini e tantas outras conhecidas. No Brasil, apesar de não termos vulcões ativos, podemos visitar estruturas e depósitos vulcânicos em diversas partes do território. Em Minas, na Amazônia, em alguns locais, é possível observar o vulcanismo arqueano dos Greenstone Belts. Em Poços de Caldas, Minas Gerais, o relevo e as rochas nos contam a história de uma grande caldeira vulcânica que ali existiu algumas dezenas de milhões de anos atrás. No sul do Brasil, em uma área que pega parte dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, além do Paraguai e Argentina, derrames de rochas vulcânicas com dezenas de metros de espessura trazem a história da fragmentação do supercontinente Gondwana há cerca de 140 milhões de anos. E até na Baixada Fluminense, região metropolitana do Rio de Janeiro, temos o vulcão do Mendanha, com cerca de 40 milhões de anos. Além destes, vale destacar as ilhas de Trindade, Martim Vaz e o arquipélago de Fernando de Noronha, todas de formação vulcânica. Gostou desse podcast? Você pode saber mais lendo o livro A 600 Graus Celsius, de Stanley Williams e Fen Morten. O livro narra o drama envolvendo a saída de campo de um grupo de vulcanólogos ao vulcão Galeras, na Colômbia, no exato momento em que ele entra em erupção. Entre mortos e feridos estava o autor do livro, Stanley Williams, que sai bem machucado do desastre. O livro possui um riquíssimo texto produzido por Fen Morten, fotógrafo e jornalista freelancer, autor de diversas reportagens publicadas na National Geographic e ganhador de vários prêmios jornalísticos, inclusive finalista do Pulitzer. Uma Pedra no Caminho é uma edição mensal. Maiores informações na descrição desse episódio. Ali você também encontrará os endereços de contato para sugestões e dúvidas.